Salve, rapaziada, muito boa tarde, entrando no ar agora aqui na tela da Band, na Rádio Bandeirantes e também no YouTube, os donos da bola nesta segunda-feira. Gauchão pegando fogo, hein? Cada vez melhor, a cada rodada melhora o nível do nosso Campeonato Gaúcho, hein? Tivemos vitória do Grêmio no sábado, eles ficam rindo aqui, eles acham que eu estou ironizando, né? É que eles não gostam do Campeonato Gaúcho. Tivemos uma vitória do Grêmio ontem sobre o Brasil de Pelotas, vitória do Internacional no sábado sobre o Ipiranga de Erechim, ou seja, vitórias da dupla Grenal em mais uma rodada do Campeonato Gaúcho. A gente vai falar muito sobre isso, vai analisar o que foi o desempenho do Grêmio ontem, o que foi o desempenho do Internacional. Será que o Inter empolgou já na terceira rodada com o seu time titular ou ainda é cedo para uma análise definitiva? Bora lá, gente. Na tela para vocês, a enquete do programa de hoje que vai perguntar sobre o grande destaque de mais uma rodada do Campeonato Gaúcho. A terceira rodada do Gauchão. Quem foi o grande destaque da terceira rodada? Opções: Alan Patrick. Aliás, o que joga o Alan é brincadeira, hein? Será que o Dorival vai olhar para o Alan agora? Vamos ver. Wanderson, Vila Sante ou André Henrique? Quem foi o grande destaque da terceira rodada do Campeonato Gaúcho? A gente quer a sua participação lá no YouTube. Bora lá, gente! Vamos abrir fazendo aqui uma análise sobre o que foi a vitória do Grêmio ontem, magrinha, mas importante. 3 pontos na conta, Grêmio 1, Brasil de Pelotas 0. Gol dele, senhor Diogo Rossi. O senhor tinha uma grande expectativa para o desempenho dele, ele correspondeu. André Henrique, o nome do jogo, Diogo. Tudo bem, Gamba? Um abraço para você, um abraço para o meu amigo Rony Molinar, que diz assim, ó, gol do Ercílio Men. Ercílio Men. Ercílio Men, né? Então, um abraço para ele. Cara, assim, ó, tem algumas coisas que eu quero analisar desse jogo, tá, Gamba, na minha visão. Porque a gente vai falar do Renato depois, né, da entrevista dele, tenho certeza. Então, do jogo. Primeiro, o Grêmio começa o jogo com um esquema tático diferente do comum que o Renato aplica no time. Não era o 4-2-3-1. Né? Era um time com um volante na frente da área, 2 interiores, um pela esquerda, que era o PP, e o Vijaçante pela direita, 2 extremas da mesma característica de velocidade, Bessosi pela direita e o Natan pela esquerda, e o JP Galvão lá na frente. Primeiro que o Grêmio teve desencaixe no primeiro tempo em relação a essa formação. Como ela é nova, é um teste, era evidente que isso iria acontecer. Para mim, faltou ímpeto criativo. Tá. Só que a partir do momento que o Renato diz publicamente que faltou vontade, aí muda, né? Não posso achar que era só, né, dificuldade de criação e de ajuste tático. Faltou também vontade, porque a análise do treinador, se eu disser que para um time faltou vontade, é muito subjetivo, né? Eu não tenho essa... O treinador chancela, né? Isso, o treinador para nós é subjetivo. Exato. O treinador chancela o fato de que faltou vontade no primeiro tempo. Aí no segundo tempo é natural. O que acontece? O Renato reestrutura a formação tática, ele faz o óbvio ululante do time, que é o 4-2-3-1, Dodi, Vijaçante, bota o Cristaldo, que o Ribeiro, onde quer que esteja, nesse momento no Gravatal... Vai criticar. Né, vai criticar, mas não dá para jogar sem ele, né? Ele é o cara que distribui a jogada. Bota o melhor jogador do Campeonato Gaúcho, do lado esquerdo, o André Henrique do lado direito. O Alan Patrick jogou pelo Grêmio ontem? Quem? O Alan Patrick jogou? Não, o melhor jogador do Campeonato Gaúcho é aquele que joga o campeonato sem ter a liberação do TJD, perfeito, né? Ele joga porque está escrito regularmente. Jogado por empréstimo, Alan não, Patrick. Ele joga porque está escrito regularmente. Não, mas nós vamos realmente entrar nessa? Não, só falei... Cara, eu só falei que pra mim joga o melhor jogador do Campeonato Gaúcho. Daí ele acusou, não falei nada. Entendi. Só bem. Isso. Aí o Renato expõe, sem intenção, tá? Que o Grêmio tem dificuldades no elenco, porque ele bota o André Henrique pela direita. O Grêmio não tem um ponta direita. E o JP. Aí o Grêmio faz o gol, porque é superior, é óbvio. Mas eu vou pontuar aqui, o Grêmio não precisava ter usado os seus titulares para ganhar do Brasil. Perfeito. Que ao lado do Guarani, para mim, são os 2 piores times do Campeonato Gaúcho. Guarani e Brasil de Pelotas, são os 2 piores. De nada. Tá? Não. Tá. É uma segunda-feira que eu assisto do Campeonato Gaúcho. Diferente do Gamba, que valoriza o o Campeonato Gaúcho, eu assisto o Campeonato Gaúcho. O Gamba não assiste, ele só gosta de falar do Gauchão. Quem te provoca é o Diogo. Mas eu não quem te dá provoquei 2 ninguém, alfinetadas cara. é o Diogo e sobra pra mim. Cara, vocês estão alinhados, sobra pra mim, cara, olha aqui, sobra pra mim. Quanto tempo de programa tem que eu não sei que as pessoas estão me mandando mensagem? Que não dá pra deixar assim solto no ar, né? Falar assim, deixar solto no ar. Calma. Cara, 6 minutos, eu não falei absolutamente nada, tomei 2 patadas. Não vai tirar o corpo fora. Tomei 2 patadas. Eu abri a boca, eu abri o programa, em cima da bola, abri o programa não quis e tomei uma provocar. patada do Colar que eu não assisto o Campeonato Gaúcho. Entendi o que o Colar falou. Eu tô que nem o Soteldo. Só apanho e ninguém me defende.
É tranquilo, posso apanhar tranquilo que tá fácil. É Ele apanha, a arbitragem não faz absolutamente nada, então tranquilo, é o meu caso. Eu só apanho e ninguém me defende. Com o Gamba, que valoriza o Campeonato Gaúcho. Conivência da arbitragem. Mas eu tentei fazer uma análise tática do time do Grêmio no primeiro jogo. E é isso, tá? Eu acho que o Grêmio... E o Renato tá fazendo uma coisa inconsciente, na minha visão. Um gol de Thierry Henry na Copa da França contra o Brasil. Ele perdeu ali, né, o Bessosi, essa bola. Mas assim, eu vou te dizer, pra mim o Renato tá fazendo uma coisa inconsciente. Ele faz inconscientemente a exposição das fragilidades do Grêmio, tá? E eu explico. Tu acha que é inconsciente? Cara, eu tenho certeza que ele não vai fazer isso de forma consciente. Mas isso pode ser uma belíssima de uma estratégia. Não, pode ser. Até pra pressionar o grupo, né? É que Até pra pressionar. O Gamba... Porque quando ele fala, Diogo, não que é faltou falando. vontade... Não é falando. Vamos pegar assim, ó. Faltou vontade. Cobrança pública pro grupo. Não, mas não é falando. Pública. Não é falando. Não é Pública. falando. Eu só quero pontuar isso. Não é falando. É quando ele monta o time. Porque qual era a expectativa do Grêmio ontem? Todo reserva. E aí ele não põe todo reserva, porque ele sabe das fragilidades. Perfeito. Então, assim, pra mim é uma condição até inconsciente, assim, do tipo, cara, o que eu tenho, não posso fazer nada além disso. Mas eu acho assim, eu acho que talvez esteja atrelado ao resultado do primeiro jogo. Tivesse vencido o Caxias, vencido o São José, talvez a estratégia para ontem fosse outra. Vai com os reservas. O que o Renato não quer daqui a pouco é se atrasar tanto na classificação. Né? Agora, eu quero falar uma coisa antes da gente falar sobre o Renato. O que não invalida o que tu disse, o que atesta a fragilidade do elenco como todo. Eu só quero dizer uma coisa porque eu sei que ao longo do programa eu vou ser cobrado sobre isso. Vai. E eu já fui cobrado sobre isso ontem, mas eu não entendi porque a minha fala não foi essa. E eu vou falar exatamente o que eu penso pra gente pontuar sobre o Renato depois. E tem a ver com o jogo, tá? Graças a Deus que o Grêmio tem o Renato. Graças a Deus. Porque o Renato, cara, é tudo que o Grêmio tem. Quando ele faz inconscientemente, é a minha visão, tá? Quando ele faz inconscientemente essa condição de exposição do time, tá? Que é, olha, nós não temos um elenco muito melhor do que esse. Quando ele fala sobre algumas coisas dos negócios, perfeito. Quando ele expõe algumas situações sobre a situação dos empresários, até eu acho que a forma como ele expôs eu não concordo tanto, mas só ele tem estofo necessário para matar no peito e salvar na segunda-feira uma condição como essa, porque ele vai ter que recuperar o jogador agora, né, trazer para perto, porque eu imagino como é que estava o Gustavo Nunes ontem à noite. Sem dúvida. Mas só o Renato pode fazer isso, tá? Então assim, a gente vai falar sobre isso lá na frente, eu sei, mas até pro jogo, só o Renato pode fazer e ainda bem que o Grêmio tem o Renato. Deixa eu te dizer o seguinte, Diogo, né? Falando especificamente sobre o jogo, a sensação no primeiro tempo é que nenhum jogador do Grêmio queria estar ali. O primeiro tempo do jogo em Pelotas, a sensação é essa. Não sei Alguém se... queria estar ali? Né? 50 graus, cara. Eu não sei o que pesa, se é o gramado, se é o calor, se é o Campeonato Gaúcho, se é a terceira rodada, se é a falta de estímulo, né? Se é o fato de que está todo mundo pensando lá em abril. Enfim, eu queria estar em sensação... Pelotas. Tu queria estar em Pelotas? Sim, num bar, mas não no Bento Freitas. Cara, imagina, tu já pensou nós no mercado público de Pelotas, tomando uma cervejinha... Eu não bebo, né? Vocês... Nesse horário. Que nesse horário é o bom, né? 4 da tarde. Cara, perfeito. O Laranjal é maravilhoso. Posso um churrasquinho no Laranjal? O Laranjal é maravilhoso. Seria lindo. Eu amo Pelotas. Seria lindo. Seria lindo. Mas é que o campeonato campo é complicado, né? E aí o nível não é atrativo, né, Gamba? A gente olha, não tem gramado, olha o gramado do Bento Freitas. Gramado ruim, e o Renato falou sobre isso, calor, falta de vontade, tudo isso estava presente no primeiro tempo, né? Aí vai o Renato pro intervalo, bom, é preciso resolver isso aqui, né? Conversa com o grupo, é preciso resolver. O Grêmio vai lá e ganha, vitória magra, 1-0, concordo com vocês, um dos piores times do campeonato, vai lutar para não cair. O Brasil de Pelotas tem um carinho enorme pela comunidade de Pelotas, pelo Brasil, clube gigante do nosso estado, mas infelizmente o time é muito fraco. É muito ruim e vocês vão perceber claramente isso na quarta-feira quando o Internacional for jogar com o Guarani lá em Bagé, que é outro time muito fraco. Agora, Diogo, sobre a importância do Renato para o Grêmio. O Grêmio deveria agradecer sempre. O presidente Alberto Guerra deveria acordar e agradecer todos os dias por ter Renato Portaluppi. Eu acho que ele faz isso. Todos os dias ele deve agradecer por ter Renato Portaluppi. Daqui a pouco tem lá um santuário na sua casa, coloca lá uma fotinho do Renato e agradece por ter o Renato. O Renato, nesse início de temporada, está fazendo tudo aquilo que a direção do Grêmio não fez. O Renato está jogando limpo com a torcida, está sendo realista com o torcedor. O que o Renato fez na entrevista de ontem foi o quê? Parem de se iludir com Gabigol e Cavani. Parem de se iludir. E quando eu falei aqui na sexta-feira que o Grêmio estava deixando que essa especulação crescesse, era porque o Grêmio não estava sendo taxativo. E entra naquilo que a gente perguntou, em quem o torcedor confia mais.
parem de se iludir, porque daqui a pouco, Diogo, vamos lá, dá um nome aí que o Grêmio possa contratar por ataque. Centroavante, dá um nome. Abubakar. Nome. Abubakar, que não vem. Mas vamos lá, um outro nome. Benedetto. Benedetto. Enfim, qualquer outro nome. O Renato vai ter que matar no peito esse cara e respaldar esse cara, porque esse cara vai ser muito menos do que Gabigol, vai ser muito menos do que Cavani, sem contar a Sombra Soares, gente. Pra mim, o centroavante que vier pro Grêmio, não importa qual seja, tá? Não importa. Ele vai carregar 2 pesos agora. O primeiro era óbvio, né? Soares. Que é o Soares. Tá posto. Tá posto. O Soares, o substituto do Soares. E o cara vai ter que carregar isso é normal. O outro agora se não for de impacto, né? Tá, mas esse rapaz aí não é de impacto. É isso? E aí, como é que faz? É isso? Cara, eu vou te dizer, eu volto a dizer, pra mim, graças a Deus que o Grêmio tem o Renato, porque cada dia que passa o Renato tá dando mais o norte pra torcida, ó. Não sei se vem esse cara de impacto aí, não sei se é esse grande nome, a gente tá procurando, a gente não pode errar. Por quê? Porque a frustração, ela pode acontecer. Claro que sim. Não veio, por exemplo, o Mastriani, que fechou hoje com o Atlético Paranaense, foi anunciado. Já pensou se viesse? Nesse cenário de Gabigol, Cavani, Soares? Tem um amigo meu que tem uma tese que isso é bom, né? Tu traz um cara muito abaixo, dá uma desintoxicada do Soares, de companhia limitada, o próximo que tu for contratar já chega melhor, independente de quem seja. A tese é boa, só que tu tivesse comunicado isso desde o início, seria melhor claro, ainda, né? já pensou? Se fosse claro, né? Cara, é que assim, ó, eu já falei nesse programa aqui, né, pra mim o Soteldo e o Funes Mori tivesse sido contratado, eu falei aqui, os dois juntos entregariam os 29 gols do Soares. Que é esse o discurso que eu acho que o Grêmio tinha que ter feito. Cara, nós vamos montar um ataque. Não vai ter nenhum jogador nem perto do Soares, nem nada. Era o fácil Soteldo mais pra isso, um. né? Porque é o mais óbvio de tudo. Exato. Claro que sim. Para mim, o recado do Renato ontem para a torcida foi: não se iludam. Parem de se iludir. O Renato está dando um recado claro. E ele, Renato, dando a palavra dele. Não tem nada de Gabigol, não tem nada de... o Renato gostaria de ter, possivelmente, gostaria de ter o Cavani. O Gabigol, com certeza absoluta, ele gostaria de ter. Mas o que o Renato está percebendo no dia a dia, nas conversas, nas reuniões, seja com a direção, seja com os próprios jogadores ou com os empresários, é que o mercado é muito, mas muito difícil para o Grêmio prospectar um nome de renome, né? Um renome que faça com que o torcedor realmente se empolgue. Esse jogador não vai vir. Esse jogador não vai vir. E o recado do Renato após o jogo ontem foi esse. Agora, o que o Grêmio precisa nesse momento olhar com atenção, e aí, Diogo, me parece que é um ponto de preocupação, é para o que está aí. O elenco atual. Aí que tá. A sensação é que o Grêmio só está pensando no quem vem, como vai se reforçar, abril, Libertadores. Eu acho que isso, nesse momento, tem que ficar de lado. Mas é que eu acho assim, ó, Gamba... O drama é o que tá aí, Diogo. Não, mas é que tá uma coisa importante. O Renato voltou a dizer que precisa de 3 ou 4 jogadores. Que o Grêmio vai contratar esses 3 ou 4 jogadores. Então, assim, ele sabe que o elenco do Grêmio é insuficiente, né? Ele já fez exposição pública no ano passado disso. Acho que esse ano nem precisa fazer, né, esse tipo de exposição. O torcedor mesmo já sabe, está consciente de que há uma dificuldade, de que o time é mais abaixo, tanto que ontem contra o Brasil de Pelotas, qual foi a necessidade que se impôs? Em dado momento tiveram que entrar os caras que são os titulares. O Vijaçante teve que fazer uma partida acima da média para resolver. O Soteldo teve que entrar, o Cristaldo teve que entrar. Esses caras não deveriam ter entrado em campo ontem, Claro que não. Eles entraram em campo para resolver porque o Grêmio não conseguiu. Não Mas conseguiu. Eu acho que isso não tem a ver muito com o Grêmio, se a gente for olhar e fazer um comparativo com o Inter, tá? Nós vamos chegar na conclusão que o Inter tem um elenco melhor que o Grêmio, certo? Sim. Aí o Inter foi a Ijuí e pegou o São Luís, que é mais time que o Brasil de Pelotas, né? E teve dificuldades também. Não conseguiu jogar no primeiro tempo. Aí o Cudê olhou para trás e colocou o Wanderson, colocou o Bustos, melhorou. Só que assim, tem coisas que a gente tem que dar a questão do contexto. Não, perfeito. É o contexto do jogo. Mas é que no Grêmio, usando a expressão contexto, vem o contexto, vem o todo. E para o torcedor do Grêmio, o que mais dói no momento é a falta de perspectiva. É a falta de perspectiva. Uma coisa é o Inter mandar lá o time descaracterizado contra o São Luís e o torcedor saber, não, peraí, tem os outros jogadores. Esse time em campo com a força máxima, como aconteceu sábado contra o Ipiranga, a conversa é diferente. O Grêmio não dá perspectiva para o seu torcedor. E aí o torcedor se ilude 2, 3, 4 dias com o Gabigol. Aí domingo se ilude com o Cavani. E aí vem o pós-jogo do Brasil e o Renato, choque de realidade na torcida. Esqueçam. O Ernest falou uma coisa aqui, eu não sei que dia que foi, tá? Que foi sobre o time C do Inter.
que era o time C do Inter contra o São Luís, em Ijuí, tá? Ontem, o Grêmio não mandou a campo o seu time C, nem as opções C. Talvez a única opção C era o Bruno Vini. Perfeito. Tá? De resto, quando o Soteldo não jogar, nada contra, eu não estou diminuindo esses jogadores, nada contra. Quando o Soteldo não jogar, é o Nathan Fernandes que ainda está em evolução. Tá. Quando o Galdino não jogar, que eu até acho que não é o titular ideal do Grêmio, é o Bessosi que vai jogar. Quando o Vijaçante não tiver condições, é o Dodi, que até gostei. Gostei do Dodi, fez um jogo regular. Ok, eu estou analisando o Dodi pela régua do Dodi, ok? É a opção que o Grêmio tem. Ontem o Reinaldo, na saída de campo, disse para a Michele, sabe o quê? Tô esperando o Cuiabano voltar. Porque o Grêmio não tem um lateral esquerdo. Tem que descansar. O menino, que é o Wesley Costa, ele ainda tá em evolução, cara. Ele ainda tá em processo. Ele jogou lá contra o São Paulo, a gente sabe o que aconteceu. Não foi culpa dele. Entrou numa fogueira. Talvez até por culpa do Reinaldo, que tomou um cartão bobo no Brasileirão do ano passado. Mas é essa a perspectiva que tu tá falando que a gente tá vendo em campo. É isso. Entendeu? Então esse é o detalhe que o torcedor tá alimentando cada jogo que passa. Por isso eu volto a dizer, graças a Deus que o Grêmio tem. Mas é que nesse esse sentido, é o drama do Grêmio. Mas aí nesse sentido é o seguinte, né? É que por isso que não tem a ver com um substituto pro Soares. Tem a ver com os 4 reforços que o Renato falou. Porque, é o todo. Exatamente. É o todo. Eu falei na semana passada. Eu não estou preocupado porque é o time C do Inter. O torcedor do Grêmio está preocupado porque é o time A. E outra, eu vou continuar batendo na tecla. Esse time do Grêmio que não tem grupo, ele vai penar na Libertadores. O Renato é a pessoa mais consciente sobre isso. Mais preocupada. Eu estou batendo sobre nessa isso, tecla aqui há muito tempo. Aliás, por falar em Renato, Lucas Dias, vamos lá para a nossa central. Renato falou sobre Gabigol, Renato falou sobre Cavani na entrevista coletiva. Renato falou sobre contratações. Será que vai incomodar a direção, Renato, falar sobre contratações de novo, senhor Lucas Dias? Tudo bem, Gamba? Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. E o Renato se demonstrou um pouco incomodado com vazamentos de algumas informações, com outras informações que ele preferiu tratar como apenas especulações de mercado. E ele falou sobre esses 2 nomes, Edinson Cavani, atacante uruguaio do Boca Juniors, e Gabriel Barbosa, o Gabigol, atacante do Flamengo. E ele botou um ponto final em relação a esses 2 nomes. Quanto ao Cavani, você sabe o quanto que eu respeito todos vocês. Ontem mesmo o presidente mandou um ofício para um colega de vocês da imprensa, desmentindo a contratação do Gabigol. Nunca houve esse papo aqui dentro da arena, nunca houve um papo entre quem manda no futebol aqui dentro do Grêmio. E mais uma vez eu vou pedir para vocês, o colega de vocês, seja ele quem for, não ficar inventando história, não ficar falando besteira, que é mais uma barrigada que vocês estão dando, que eu estou dando a minha palavra, que não existe nenhuma situação quanto ao Cavani. Por que eu falo isso? Eu respeito o trabalho de vocês, mas vocês que eu digo um ou outro, pega uma informação, vai lá, joga no ventilador, não quer saber se é verdade ou é mentira. E aí o que acontece? Fica iludindo o nosso torcedor com A, B ou C, coisas que nunca saíram esses nomes de dentro do Grêmio. Então o Grêmio tem um treinador, tem um presidente, tem um vice-presidente, tem um executivo. Desses 4, sempre a gente decide as melhores coisas para o Grêmio. Então esses 2 nomes, não toque mais nesses 2 nomes, que não tem nenhuma possibilidade de nenhum dos 2 jogadores, com todo o respeito a eles, virem. Então não fiquem, alimentando o torcedor, não fiquem inventando história. Se não tem assunto, se não tem papo, não inventem, por favor, porque senão daqui a pouco nós vamos começar a mentir para vocês também. Claro, vamos lá, Diogo Rossi, vamos falar agora um pouco mais sobre Renato Portaluppi, a sua entrevista ontem, após a vitória do Grêmio sobre o Brasil de Pelotas. Eu fico aqui pensando, né, o que o Renato deve ficar projetando e se preocupando quando ele, Renato, começa a consumir algumas notícias sobre o Grêmio e ele lê Gabigol, Cavani, e ele, Renato, não percebe, por parte da direção, um discurso enfático negando isso. Porque a sensação que eu tenho é que o Renato faz o seguinte: pelo amor de Deus, parem de iludir o torcedor. Se o discurso da direção não é suficiente, eu vou a público, eu vou falar, eu vou pedir que parem de mentir, foi a expressão usada pelo Renato. Eu não vou entrar no mérito de mentira, especulação, mas vou usar a expressão dele. Parem de mentir e iludir o torcedor. Ora, se o Renato vem a público e adota um discurso forte como esse, talvez o Renato entenda e tenha plena consciência que só ele, no Grêmio, é capaz de fazer isso
e o discurso dele surtir esse efeito no torcedor. O torcedor, desde a entrevista de ontem no Renato, não fala mais em Gabigol. Não se ilude mais com o Cavani. O torcedor está cada vez mais indo para uma realidade. Qual é a realidade? Difícil. Não tem Soares, não vai ter Gabigol, não vai ter Cavani. E o nome que for contratado vai ser muito menos. Mas sempre é preciso o Renato, Diogo Rossi. Sempre é preciso o Renato para fazer esse papel de conscientizar o torcedor. O discurso do Renato ontem foi um discurso de dirigente? Quando ele fala sobre contratações? Foi, gente. Foi. Fosse qualquer outro treinador, sabe o que o treinador faria? Perguntem para a direção está trabalhando, vamos ver o que a direção pode nos trazer. O fato é que o elenco precisa de jogadores, o elenco tem algumas carências claras, nós temos uma Libertadores. Nenhum outro treinador se sentiria autorizado a falar tão abertamente sobre nomes, como fez o Renato, pedindo para o torcedor parar de se iludir e mandando um recado direto, ou uma ameaça para a imprensa, caso esses nomes voltem a circular, porque o Grêmio não tem condições. Não tem condições, Diogo Rossi. Eu tenho uma pergunta para fazer, então. Faça, porque eu tenho meia-culpa para fazer. Lá no jogo de quarta-feira, Grêmio e São José, o Antônio Brum não sentou na bancada falou sobre Gabigol e não descartou o Gabigol? Falou, mas é justamente isso que embasou o meu discurso. Ele. Não. Ele já descartou o Gabigol. Não, Colar, é justamente isso que embasou o meu discurso. Se depois do jogo contra o São José, o Brum descarta, e aí não adianta porque falta mais transparência, calma aí, falta ser mais veemente, falta o torcedor confiar no discurso do Antônio Brum, que foi a nossa enquete aqui. Perfeito. O que falta? O que falta para o torcedor comprar o discurso do Brum e não ter que esperar o discurso do Renato para entender que sim, não é permitido sonhar com Gabigol e Cavani. Okay. Esse é o ponto. Então, beleza, a gente não sonha, né? O Grêmio não sonha, melhor dizendo, com o Gabigol e com o Cavani. Perfeito. Só que aí lá em Caxias, depois do jogo, o que foi dito pelo Renato? Não, peguei o telefone aqui, liguei para não sei quem, fiz umas ligações e espero que nessa semana a gente tenha novidades. Onde é que são as novidades do Renato? Tu acha que foi o Renato que iludiu o torcedor com essa frase depois do jogo contra o Caxias? Ele também colocou que reforços vão chegar, nomes importantes e que o torcedor e a mídia vão gostar. Ele não disse isso? Ele disse isso. Então tá, vamos lá. Diogo Rossi, o Renato é o responsável por iludir a torcida não é isso que eu falei. Eu falei que ele também faz parte desse discurso. Tem lógica. A tua fala tem lógica. Ele foi escuro da direção. Foi ele o responsável por iludir? Ou lá em Caxias o Renato tinha alguma informação, alguma esperança da direção para ele que até quarta-feira iria? E não foi. Eu vou pontuar duas coisas disso tudo, tá? A primeira coisa, o Grêmio só paga por tudo isso que está acontecendo porque não contrata. Se já tivesse contratado os jogadores, não estaria pagando por este tipo de situação. Qual é o tipo de situação? Um nome ali, um nome aqui, uma especulação aqui, uma resposta do Brum ali, uma resposta do Renato acolá. Esse é o primeiro ponto. Se o Grêmio fosse um pouco mais célere no mercado, ou seja, mais rápido, fosse mais produtivo no mercado, já se passaram mais de 50 dias desde o início das movimentações do mercado, talvez esse tipo de responsabilidade não estaria acontecendo. Agora, eu tenho certeza, e aqui eu vou fazer um meia-culpa da imprensa, tá? Eu não sou o Ernest, o ombudsman da imprensa, mas vou fazer um meia-culpa. Nenhum de nós, e eu posso falar por todos, isso eu tenho certeza, nenhum de nós levanta de manhã, seja qual dia que for, e diz assim, hoje eu vou falar isso aqui porque eu acho que é legal, tá? Não existe isso. O Ernest, eu, o Colar e tu, anteriormente, agora tu és mais um apresentador, mas sempre vai ter essa verve de repórter, um dos meus ídolos, inclusive. Todo dia, cara, a gente recebe uma ligação de um, uma ligação de outro, uma ligação de outro. A gente faz várias ligações atrás de notícia. Sabe o que eu tô começando a achar? E o Ernest é um cara muito mais experiente do que eu. Chamou de velho. Vai saber. Fala. Não, é porque ele tem essa experiência que eu não tenho, tá? Eu não tenho. Eu tô começando a achar, Ernest, que tem inimigo na trincheira do Grêmio. Inimigo na trincheira do Grêmio. E eu vou falar isso sem problema nenhum. Tá. Gente que liga, empresários, conselheiros... Do Grêmio. Não, eu não vou falar... Conselheiros do Grêmio. Né? Inimigos na trincheira. Perfeito. Tá? Porque assim, o que motivaria uma notícia do Gabigol se ela não é verdadeira?
O Renato ligou ou não ligou pro Gabigol? Nessa fala que ele disse... Que eu saiba, o Renato ligou pro Gabigol, mas não foi agora, não foi agora. Não, perfeito, mas então tem um fato, tem uma notícia. Tudo bem, Colar, eu concordo contigo e eu sei que existe a notícia. Só que não é desta forma como está posta. Tipo, o Grêmio fechou com o Gabigol. Ah, não. Entendeu? Isso não. Cara, pra mim, tem também inimigo nessa trincheira. Porque não vejo como positiva uma notícia vazar do negócio. O Gabigol fechou com o Grêmio. Tu acha que isso é bom pro Guerra e pro Brum? Não seria bom que eles automaticamente fossem a público desmentir como o presidente fez? Não sei, cara. Eu começo a achar, e eu vejo que o movimento político do Grêmio está muito forte, que existe um pouco de inimigo na trincheira. Não sei se é inimigo. Tem inimigo nessa trincheira. Não sei se é inimigo, mas é como tu falou, ninguém acorda de manhã pensando assim, bom, agora eu vou fazer um vídeo aqui no meu canal, né? É isso, cara. Inventar que o Grêmio está indo atrás do Gabigol. É meio óbvio que alguém no off e alguém talvez com trânsito dentro do vestiário, com trânsito junto à direção do Grêmio. Mas eu concordo com vocês dois. Alguém falou. É que o meu ponto é que o Grêmio não consegue estancar. Não, mas o Grêmio estancou agora. Agora sim. Não, mas o presidente estancou no sábado. Diogo, o Marcelo Groy, uma semana se falando a volta do Groy. Mas isso é o Aí chega o Marquezinho e a torcida... Gamba, faz como isso é porque o Grêmio não contrata. Mas tu quer ver uma outra coisa? Vamos pegar o contexto, né? Vocês odeiam, né? Mas vamos pegar o contexto. Na última coletiva o Renato não fala, né, de contratações e ainda meio que meio até áspero, mas né? aí ontem ele voltou a falar. Sim, ontem ele voltou a falar. Mas aí é que tá, isso só mostra que ele tá irritado também com o contexto do Grêmio, com o contexto da direção ser talvez, não sei se neófita, né, mas nessa parada que vocês já estão assim, a torcida não confia no Brum falando. Né? A torcida confia no Renato. Ele está começando a mostrar... Eu tenho contigo a tese de que a ameaça que o Gamba fala não é só para a imprensa, é para a galera de dentro também. Interna também. Claro. É um recado muito claro. Olha só. É por isso que eu acho que eu usei essa expressão de inimigo na trincheira, que é uma expressão que a gente usa. Sim. Claro. Eu acho que acaba tendo. Tu acha que ele não sabe? Tu acha que ele não sabe que daqui a pouco o fulaninho lá, que é amigo do conselheiro de não sei quem, que tá aqui no vestiário, que veio ver um treino, que não sei o quê. Eu falei com não sei quem. Mas isso é bonito, só um pouquinho, Galvão. Isso é muito bonito, muito bacana. O que eu tô colocando aqui é que no sábado passado, né, lá em Caxias do Sul, o Renato pegou o microfone e disse o seguinte: olha, vocês querem que o Grêmio contrate, o Grêmio vai contratar, não adianta contratar por contratar. Peguei o telefone junto lá com o Vivian e com o Antônio Brum e chegarão peças que o torcedor vai gostar e a imprensa também. Onde é que tá esses caras? Não, mas perfeito. Isso não entra na análise, pau na direção e o Renato não. O Renato é o ombudsman. O teu discurso é que o Renato com esse discurso... Ele foi conivente. Esse discurso do Renato ajudou o torcedor a se iludir sobre grandes nomes. Certamente. Essa é a manifestação posicionamento do Renato não disse que o Grêmio contrataria grandes nomes. Não, falou que o torcedor e ele ligou para não sei quem, tal. Aí surge a especulação do Gabigol e tudo mais. O que eu quero falar é um pouco na linha daquilo que o Ernst estava falando, que em seguida a gente vai falar do jogo do Inter contra o Ipiranga, que é o seguinte. O Renato deu um recado claro para a imprensa: parem de mentir, senão a gente vai começar a mentir sobre vocês e tudo mais. E tá tudo certo. O recado do Renato para a imprensa é do jogo, é legítimo. Por quê? Porque essas especulações minam o ambiente, minam o interno, minam a gestão. Porque ele não vai ter esse jogador como Gabigol e Cavani. Mas, o que eu quero dizer aqui, nessa linha do que o Ernest falou, é que hoje o maior incômodo do Renato é com a própria direção do Grêmio. Hoje o maior incômodo dele é com a direção do Grêmio, que ainda não conseguiu dar esses 3, 4, 5 nomes para ele. Sejam jogadores que cheguem e joguem, ou seja um jogador de renome. O maior incômodo do Renato hoje não é com a imprensa, e sim com a direção, que ainda não entregou para ele um elenco qualificado. E Abril tá batendo a porta. E tem Libertadores para o Grêmio. Então o Renato é a pessoa mais preocupada. E aí a gente não vai esquecer o que foi uma condição de negócio para o Renato renovar, foi uma promessa de um elenco qualificado, que até agora não aconteceu. É que essa tese do Lucas também, ela é válida, claro que ela é válida. O Renato, ele fez
Ela é válida. Não, ele fez a expectativa também crescer, porque o torcedor olhou, pô, o Renato está dizendo que vai chegar gente, então eu acredito no Renato, tá? Só que assim, eu acho que o grande contexto está na guerra entre o Renato e a direção do Grêmio. Pro Renato ter que ir o tempo todo no microfone para dizer assim, é uma cobrança. Tá chegando gente, tá chegando gente, tá chegando gente. É uma cobrança. Exatamente. É uma cobrança. Vamos lá, vamos falar do jogo do Internacional, Inter 3, Ipiranga 0, jogo sábado no Beira-Rio. A gente vai colocar as imagens do jogo para vocês agora. Lucas Colar vai falar muito sobre isso, Alexandre Ernst também. Colar, o Internacional, digamos assim, dando para o torcedor uma esperança que 2024 pode ser um ano promissor, Colar. Sem dúvida, um grande jogo do Inter. Deixa eu mandar um abraço aqui rapidinho só para o Bernardo Oliveira e para Marcele Seconello. Estou aqui no chat do YouTube participando com a gente. Mas um Inter que deu mostras do melhor Inter de 2023. O Inter da Libertadores, o Inter da reta final do Campeonato Gaúcho. E que jogou bem, curiosamente, na volta do seu principal jogador. Eu lembrei muito do Diogo Rossi, durante o jogo do Inter com o Ipiranga, quando ele falava do Soares. O Inter é dependente do Alan Patrick. Isso não pode ser ruim, porque o Alan Patrick foi eleito o melhor jogador da América do Sul na sua posição ano passado. O Inter tem esse jogador e que bom que ele é dependente do Alan Patrick. Por mais que eu não acho que o termo dependente seja o mais correto. O Inter joga melhor com o Alan Patrick. Ele faz o jogo andar. Independente não é pejorativo. Alan Patrick não significa que ninguém não consegue entregar absolutamente nada e só tem o Alan Inter Patrick, tem não é isso? Um começo e tal de temporada, mas dá para ver que alguns movimentos são interessantes. A gente está vendo o Ener Valencia muito mais fora da área e participativo, tanto é que o gol do Alan Patrick é uma assistência do Ener Valencia para o Alan dentro da área, como centroavante fazer o gol. O Kudê tem colocado o René um pouquinho mais por dentro, tirando aquela dependência dos laterais, do Bustos, que quase não passou do meio campo no primeiro tempo e também no segundo, para uma participação do Bruno Henrique, uma participação do Johan, uma participação do próprio Wanderson, fazendo mais um gol. Então assim, a gente vê que tem qualidade. O torcedor, ele pode esperar coisas boas do Inter esse ano, porque tem qualidade no gol do Inter. No gol não, no time do Inter, o Antony não tomou gols, o Inter é o único time do Campeonato Gaúcho que ainda não sofreu gols, e cá entre nós, o Inter pegou o Ipiranga, é um time do interior, beleza, mas quando a gente olha o Campeonato Gaúcho, o nível do Gaúcho, a gente coloca o Ipiranga como um postulante a uma semifinal de Campeonato Gaúcho, como foi ano passado. Então, entre os que estão jogando contra a dupla Grenal, o Ipiranga é um dos times que pode vislumbrar chegar numa eventual decisão. Então, gostei muito do Inter, acho que tem um modelo, tem um formato tático, tem uma ideia, e os jogadores estão retomando a ideia que deu certo ano passado. Lembrando, tem mais Maurício para entrar, tem o Borré para entrar. Então, assim, a gente fica iludido com a possibilidade de o Inter ter peça suficiente para chegar longe, não só no Campeonato Gaúcho, mas em outras competições. Alexandre Ernst. Não, cara, é que tem uma questão que é primordial, Se a gente chegar e dizer uma Alan Patrick dependência, é chover no molhado, Porque realmente o Alan Patrick não é o melhor meia do Campeonato Gaúcho. O Diogo está muito correto. O Alan Patrick é o melhor meia do Brasil. Então, é muito importante que a gente destaque isso, primeiro de tudo, Segundo, é um cara diferente, é o cara que vai fazer a diferença. Todo mundo falou muito do Alan Patrick, mas a consistência do Internacional também passa pela trinca de volantes. Querendo ou não, o René, usando por vezes até de um dublê de volante ao lado do Arangues. E o Arangues, cara, por mais que esteja já com 34 anos, tenha vindo da Europa e aquela coisa de, será que vai ser o mesmo Arangues? Aquele jogador é um absurdo o que o Arangues faz em campo. O Arangues é o grande fiador, talvez, da mobilidade do Inter. Eu não quero botar nada definitivo, tanto que eu cheguei aqui na Band hoje, eu falei para o pessoal que alguns, do lado gremista, vamos dizer assim, identificados, como o Diogo aqui, e outros nem tanto. A hora que o Inter entrosar como um todo... então, para encontrar, porque são pouquíssimos. Pouquíssimos, raríssimos. Olha, não sei. Mas não. enfim, tenho minhas dúvidas. Na verdade, assim, a hora que o Inter entrosar mesmo, aí a coisa vai ficar bem bonita de ver. E, cara, se o próprio Kudê, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá iludido, dizendo isso em coletiva, imagina o torcedor colorado. Empolgou.
Empolgou. Eu quero saber de ti, né, Gamba? Tu queria ver mais empenho do Inter, não sei, votou na enquete. Não deu os argumentos para votar na enquete, eu queria te ouvir um pouco. O pessoal do Vozes lá, a audiência do Vozes mandou alguns abraços. Mandou vários abraços. Então, o cara muito bem quisto. Não, eu tenho certeza que sim. A questão aqui, meu caro Lucas Colar e Alexandre Ernst, vocês com os veneninhos de vocês ali, vocês são... Eu aprendo muito contigo. São ardilosos, são ardilosos. Foi meu professor, né, Felipe? O grande ponto para mim é, quando a gente fala de Campeonato Gaúcho e dos adversários do Inter e do Grêmio, a gente não está falando sobre os adversários, a gente está falando muito mais sobre a expectativa que nós temos sobre a dupla Grenal. Perfeito. E a nossa análise sempre será essa, com todo o respeito que o interior do estado merece da gente. Historicamente é assim. Então, quando o Inter vai jogar contra o São Luís em Juí, por mais que seja um time descaracterizado, a gente sempre espera que o Internacional consiga entregar mais do que o São Luís. Tendo 30, 60, 90, 120 dias de pré-temporada, sempre será assim. E o mesmo valia para o Grêmio no jogo de ontem, fosse com um time descaracterizado ou com o reforço de alguns titulares. O ponto aqui para mim é o seguinte: início de temporada trata-se de construção. E à medida que o Internacional coloca quase que a sua força máxima no jogo contra o Ipiranga no sábado, qual é a mensagem que o Inter transmite para o seu torcedor? É isso que vocês falaram aqui agora. E que o Cudê falou na entrevista coletiva. O Cudê se empolga, a torcida se empolga, né? Ele usou a expressão ilusionado, né, em espanhol. Por quê? Porque tem um elenco, tem aquilo que o Grêmio não tem, que eu falei há pouco. Perspectiva, ele tem perspectiva. Ele tem isso. Agora, ser definitivo com 1, 2, 3 jogos, ninguém vai fazer isso aqui. Porque nós conhecemos o Campeonato Gaúcho e sabemos como funciona. Agora que o torcedor do Inter está autorizado, e isso é legítimo, a sonhar com algo positivo e que o Inter finalmente vai sair de uma fila desde 2016 sem títulos, ele está autorizado com aquilo que ele viu sábado contra o Ipiranga. Sobre o Alan, por favor. Não, desculpa, é que na verdade eu só queria bater numa tecla da tua frase ali, que tu disseste assim, tá muito próximo do time ideal, algo assim, né? Eu acho que o Cudê deixa muito claro que enquanto não vier um primeiro volante, né, o Arangues é esse homem. E o Bruno Henrique vai ser o segundo cara. Eu acho que esse time que a gente viu no sábado, talvez a gente vai botar o Maurício no lugar do Bruno Henrique. Do Depena, não? É o Depena. No Depena, perdão. Me enganei. No lugar do Depena. Muda muito pouco, é muito próximo do ideal. Exatamente. É muito próximo. Esse é 95% do time, basicamente. Então, a base é essa aí. E esse time tem muita qualidade, porque daí tu vê, o Alan Patrick que toca de primeiro, o Wanderson que tem o X1, o Arangues também que coordena o meio campo e começa a cartear. Não tem como não ficar iludido, só que assim, né? O Cudê falou um negócio que eu acho que é importantíssimo também na coletiva, ele diz assim, eu quero que esse time chute mais a gol. Porque esse time tem tanta qualidade que eles ficam tocando, bota todo mundo na roda, quando vê, tá na cara do gol. Não precisa fazer isso, né? Ainda que o primeiro gol tenha sido essa construção, né? Então, eu acho que o torcedor, a ilusão do torcedor está em cima da qualidade. O Alário entrou e já foi bem também. Os outros jogadores que ao longo do segundo tempo entraram também continuaram fazendo com que o Internacional continuasse com o mesmo ritmo do primeiro tempo. E Johan é uma grata surpresa. Para mim é uma grata surpresa, porque muita gente quando veio, principalmente lá de Minas Gerais, dizia, graças a Deus que a gente não vai mais ver esse cara no time. E na verdade o Johan vem a pedido do Cudê. Então eu acho que a gente tem muito a falar do Internacional ao longo dos dias. Vamos ouvir o homem, fala meu caro Diogo Rossi. Hashtag. Empolgou, né? Total. Mas eu queria depois fazer uma análise, se for possível, se tiver tempo né, para falar sobre isso. Queria fazer uma análise sobre 2 posicionamentos do Alan Patrick, se vocês me permitem, porque... Tá, então eu posso fazer agora, foi liberado. A primeira questão é, a posição inicial do jogo do Alan Patrick é a mesma do ano passado. Isso. É isso aí. Que eu tenho muita curiosidade de saber se ele vai continuar ali a partir do momento que o Borré chegar, que é a minha grande curiosidade. Quando ele troca no segundo tempo, que ele recua o Alan Patrick para uma linha mais abaixo, quase como um segundo volante ali, não era, obviamente, o segundo volante. Tira o Bruno Henrique. Isso, ele bota o Alário, bota o Valência como um segundo e o Alan Patrick mais atrás. É aquilo que eu gosto de falar sobre o Campeonato Gaúcho que eu aprendi com o Calvin. Se não funcionasse no gauchão, eu nem testaria mais. Perfeito. Funcionou claramente. Funcionou claramente. A minha grande curiosidade é o Inter, e aqui eu vou fazer um comparativo rápido com o Fluminense. O Fluminense joga assim, muitas das vezes, com um meia de criação sendo o segundo homem, Ganso. Foi assim na Libertadores do ano passado, em alguns momentos. Só que o Fluminense é o time da bola, eles têm a bola. O Inter, com o Cudê, nunca foi um time de
ter a bola. Eu tenho muita curiosidade porque o Inter é transição rápida. Faz a transição, se perder tem que voltar rápido por causa do contra-ataque. E aí eu tenho muita curiosidade de saber como vai ser no enfrentamento contra grandes adversários. Porque ele está testando isso para momentos do jogo. E para mim está claro e evidente. Alan Patrick de segundo homem ali, ou o cara depois do primeiro volante, é para momentos do jogo, não para começar. E aí fica a minha grande interrogação. Que eu não acho que o Alan Patrick deva sair nunca do time do Inter, porque para mim ele é titular incontestável. Só que quando o Borré chegar, quem vai sair? Começo a achar que o Valência e o Alário vão esperar. Pois é. E que fique claro aqui, né? E talvez o Kudê também seja a pessoa que tem essa maior expectativa. Claro. Quando a gente fala assim, ó, esse Inter vai precisar de um grande teste. O Campeonato Gaúcho serve para isso, para preparar esse Inter para o grande teste. Porque esse discurso vai começar a surgir, né? Quando será o grande teste, né? São Luís, Ipiranga, Avenida, Acho que é. Guarani... Quando será o grande teste? Vai ser no Clássico Grenal? Depois, né? E é justamente isso que o Kudê está fazendo, preparando esse Inter para o grande teste. O Campeonato Brasileiro, prioridade, obsessão do presidente Alessandro Barcelos. A propósito, Lucas Dias, vamos ouvir Eduardo Kudê iludido. Hashtag empolgou. Isso aí também, hein? Lucas Dias também. Ele está na hashtag, empolgou. Vai, Lucas Dias. Aliás, parabenizar o Lucas Dias que fez o óbvio hoje, né? Foi trabalhar. Fez o óbvio. Foi lá no CT trabalhar. Foi lá ver o treino, né? Eu não podia perder essa cornetinha. Se tem treino, tem que ir, né? Mesmo que seja só o aquecimento. Lugar de repórter é no CT, meu caro Lucas Dias, tá? E é viajando com os times. Vamos lá. Pois é, e quarta-feira tem mais. Quarta-feira estaremos em Bagé também. Já temos a definição do que faremos, o checklist. Noturno. Esse que eu me interessa. Estamos trabalhando ainda. O Lucas Dias vai contar no intervalo o que ele fez no pós-jogo de Juiz. Mandar um abraço pro Marcos, né, que é do nosso financeiro. Um abraço pro torcedor líder. do Vitória da Bahia. Pro líder, é o apelido dele. Se ele souber onde eles vão ficar hospedados. Meu amigo. Ai. Vai, Lucas Dias. Vamos lá, Gamba. Vamos falar sobre o técnico Eduardo Kudê iludido, porque ele foi questionado justamente sobre isso na entrevista coletiva. Muitas perguntas sobre como encaixar somente 11 nessa equipe titular. Tem o Borré chegando, tem o Alário, tem Ener Valência, tem Alan Patrick. E o técnico Eduardo Kudê está com o mesmo sentimento do torcedor do Inter. E ele falou sobre isso. Hoje sinto algo parecido ao que aconteceu em Racing, entende? Porque quando tomé en Racing pegamos los primeros 6 meses donde o posicionamiento, el torneo local estaba atrás, se conformó un team y después de esos 6 meses hablar con la directoría y hablar qué precisábamos para ser competitivo todo el año, ¿no? Y claro que uno inicia el año iludido. Es imposible no tener ilusión. Para eso es que uno trabaja, ¿no? Y bueno, yo sí que estoy iludido porque también veo compromiso de los jugadores, compromiso de agentes del club, de la directoría, de todo funcionario, de todo. Y voy al supermercado y noto a un torcedor iludido también y es una energía positiva, ¿entiendes? Entonces... sí, vivimos de la ilusión. Vivo ilusionado cada vez que inicio una competencia, vivo ilusionado que o melhor pode acontecer. Lucas Colar, a câmera 4 nesse momento é toda tua. Pode olhar para aquela câmera sem medo, sem receio, sem melindre e diga para o torcedor do Internacional que ele tem todo o direito de se iludir e que o Internacional vai conquistar quantas taças esse ano, Lucas Colar? Quem sou eu para discordar do técnico Eduardo Kudê, né? Se ele está ilusionado, se ele vai ao mercado e pega os torcedores, né, falando sobre isso, acho que tem alguma razão. A gente vê o time do Inter jogando futebol, praticando algo muito parecido com o esporte, né? A gente viu o Inter jogando talvez outro esporte, cricket, golfe, né, recentemente. Agora a gente está vendo o Inter praticar futebol, né, o que é muito legal, muito bacana, quando vê um time que quer a bola, um time que tem o objetivo de colocar a bola dentro da goleira, né, fazer o que o Diogo Rossi disse ali, toca para cá, toca para lá e fazer o gol, né, estourar a sineta, né, como tu diz, bota pra dentro, né, então acho que a ideia do Inter é justamente essa, é o objetivo maior do futebol, então realmente a gente vê um time que tem, né, vontade de ganhar,
né, um tesão pela vitória. Então acho que tudo isso é importante. É claro que é só o começo, né, são 3 rodadas do Campeonato Gaúcho, falta um teste um pouco mais forte, que vai acontecer lá contra o Grêmio na rodada 10, contra o Juventude na rodada 11, que são de fato, né, os adversários de Série A que o Inter vai pegar nesse começo de temporada. Só que a gente tem, né, uma leitura de que as coisas estão dando certo, os jogadores estão encaixando, aqueles que chegaram estão agregando, né, o time, o caso do Robert Renan, que dá uma saída diferente, o Johan, que entrou muito bem no jogo, tem o Borré ainda por entrar, o Alário parece desembocado, mas dá para ver que tem qualidade. O Maurício ainda vai entrar, o Alan Patrick e o Mercado que estavam fora já deram outra cara para o time em relação ao jogo do Avenida. Então, assim, as coisas estão indo bem. É claro que nem sempre vão dar certo, a gente sabe disso. Mas o torcedor tem todo o direito de se iludir e por que não sonhar com o Campeonato Brasileiro? Eu tenho uma pergunta para ti, Goulart. Tenho uma pergunta para ti. O torcedor, né, que se ilude, que tem perspectiva, que tem esperança, como tu, como Eras, tá? Ele se ilude, tem essa esperança, se baseando mais nos reforços que chegaram ou na capacidade, competência e qualidade do treinador do Internacional, Eduardo Cudê? Um misto dos dois, né? Porque não adianta tu ter toda essa qualidade e entregar na mão de quem não consegue fazer jogar. Se a gente se iludiu com uma janela, humano, né? Com Jean Dias e Gabriel Barros, né? E achou, não, vai dar. Daqui a pouco o alemão ali... Tá? Eu vou te dizer, tu ficou no muro, tá? O avalista Eduardo Cudê entrega um elenco desses para Mano Menezes e nenhum colorado estaria iludido e com a perspectiva de conquistar algo esse ano, como os colorados estão. Não entendi. Agora eu vou defender o Mano. Eu estou dizendo o seguinte, Eduardo Cudê é o principal avalista para o torcedor do Internacional ter esperança em um 2024 produção do Donos da Bola. Nenhuma dúvida sobre isso. Providencia a carteira da AAEC, Associação dos Admiradores de Eduardo Cudê. É isso, estou lá. Muito bem-vindo. Carteirinha de Tchatcho Cudê, sempre tive. Sempre fui. Muito bem-vindo. Sempre fui. Vou te dizer uma coisa. E tu é o presidente, que eu sei. Sabe por que tu tem razão? Nisso que tu tá Embora ele tenha me ironizado aqui durante a fala o tempo todo. Jamais. Sabe por que tu tem razão? Porque com um elenco médio e com a presença do Soares, o Renato foi vice-campeão. Já pensou se ele tivesse um elenco de verdade? Se os reforços chegassem? É verdade. Cara, é assim. Não adianta. Não adianta tu ter uma máquina se tu não tem um treinador. É isso. Não adianta. É isso. Intervalo comercial no YouTube. Vocês ficam com o Lucas Dias. Esse vai fazer a ficha técnica de todos os jogos do Brasil no pré-olímpico. Vai passar limpo para vocês aqui, tá bom? Em especial se fosse juiz. Já voltamos. Ai! Vamos! O Soares vai resolver pro Grêmio. O Renato bota o Soares, ele faz o gol. Quem é que tem a personalidade de botar o André Henrique? Quem é que tem essa personalidade hoje, Cleber? Tu que é gremista. Quem é que tem essa personalidade? Só tem um cara que tem essa personalidade. De começar com o Galdino e botar o André Henrique no jogo pra resolver. Só tem um cara que tem essa personalidade. Só tem um cara que tem a personalidade pra bancar King Naldo no time titular. Só tem um cara. E ele se chama Renato Portaluppi. Como é que é a frase do Diogo Rossi que ele trouxe? Graças a Deus o Grêmio tem o Renato, né? Graças a Deus o Grêmio tem o Renato. Inclusive tem um pessoal que tá elogiando o Diogo Rossi, tá? Mandou mensagem pro Diogo Rossi, parabenizando por essa frase de efeito. Muito legal, o Diogo Rossi tá de parabéns. Tá vivendo uma grande fase. Mas esse alguém aqui da casa ou pessoas fora da Band? Estamos entrando num território. Cara, vai, cara. Pelo amor de Deus, cara. Curiosidade do repórter. É uma pessoa de outra casa, tá? É uma pessoa de outra casa aí que tava parabenizando o Diogo Rossi. Vamos abrir a live do Donos da Bola aqui. Já foi? Beijo, tchau. Alexandre Ernest, qual é o percentual? Quem venceu? Alan Patrick, depois Wanderson, depois Vila Sante e depois André. Diogo Rossi. Só quem ganhou? Vila Sante. Lucas Colar. Faltou o Solteiro ali só, né? Mas Alan Patrick ganhou. Alan Patrick ganhou. Vamos lá, vamos botar na tela, saber se a rapaziada tá boa de palpite. Resultado final da nossa enquete na tela para vocês aqui nos Donos da Bola. Quem você considera que foi o principal destaque desta terceira rodada do Gauchão?
Alampa, o gênio Alampa, 57%. Alampa na seleção, vamos subir essa hashtag. Alô, Dorival, o Brasil precisa do Alampa. Leva o Soteldo. Vila Sante, 27%. Venezuelano. Wanderson, 10%, os caras fazendo campanha para a seleção da Venezuela, que é um negócio incrível. André Henrique, 6%. Alan Patrick, né? Destruiu no jogo de sábado. Donos da Bola vai ficando por aqui. Quem é que apresentou hoje é o Daniel, né? Sim, Daniel hoje certo. no apito final. Boa, Danielzinho, estoura por aí. Aqui na Band, na tela da Band, ele já está entre nós. Senhor Alexandre Mota, dei uma espiada aqui no look do homem, ele veio brabo de novo, em segunda-feira, né? E o pai tá na prateleira, então imagina. O pai tá na prateleira. Gostei da expressão. O pai tá on, né? Ele acabou de inventar essa aqui. O pai tá na prateleira, é bom. O problema é qual é a prateleira em questão, né? Aí contigo, velho. Arquivo morto, arquivo vivo, o problema é esse. Bom, primeiro, boa tarde, Gamba, boa tarde, Diogo, Alexandre, meu querido grande astro do Universo Alegria deste ano, Lucas Colar, que também, né, chacoalhou aquele público na arena. Eu reparei que você estava tão à vontade lá na arena, Lucas. Eu recebi muitos elogios do público ali, certa feita ali. Eu vi alguns, mas assim... mas eu vi você assim, totalmente à vontade lá na arena. É que eu tava do teu lado, né, Mota? Daí é mais fácil. Ah, tá. Então tá certo. Bom, não quero colocar ninguém em maus lençóis, muito pelo contrário, né? Como é que vocês passaram o final de semana? Bem. Passaram bem? Bem. Segui aquele teu conselho, hein? Seguiu? Segui. E aí? Tô lá. Mas já brilhou, não? Oi? Já brilhou alguma coisinha? Já. O pai tá on, hein? E dois, hein? Em dois, hein? Opa! E depois falaremos a respeito fora do ar. Em duas frentes. Em duas frentes. Mais uma hat-trick. Quase, né? Mais um Quase. quase. Mas é isso aí, né? O pai vida, tá on, velho. vida que segue, vida que segue. Tá, ó, vocês estão meio calados. Já Hoje teve resenha? Hã? Já teve resenha? Não tem. Nada tem. ainda. Mas, ó, coração pra vocês. Tu só... Tá lá. Tá lá. Tu disse que o grupo quer se qualificar, só isso. Isso, estou Como é que esperando funciona, aí sabe? chamar para uma partida de futebol. Tu sabe como é que funciona o uso, assim? Não sei. Não, eu tô aqui, ó. Não sei nada. Ele só entrou, ele disse que só entrou. Teria alguém no estúdio com essa expertise? Sim. Vários. Tem. Inclusive, nesse assunto aí sobre apostas esportivas, né? Nós estamos falando sobre apostas esportivas. Estou lá nas apostas esportivas, tudo. Vamos ver se dá tudo certo, né? Vai dar. Tomara que Vai Deus dar me green, abençoe. vai dar Boa green. sorte. Tu vai fazer um real time pra nós aqui? Isso, se Deus quiser, tá? Aposta combinada e por aí vai, tá? Mas, ó, Cara, muito vai obrigado, no simples, viu? sem a múltipla. Vai no simples. Vai na múltipla. Sem a múltipla. Assim, ó, vê se o jogo é em casa, vê se é visitante, vai, né? Tá, não, deixa comigo, deixa o comigo. básico. Só faz a entrada tô segura. cru ainda, mas vou aprender. Só Vou faz a aprender. entrada segura, por favor. Oi? Só a entrada segura. Ah, pode deixar, deixa comigo, tá? Mas, ó, coraçãozinho pra vocês, beijos. Tamo junto. Né? E o nosso querido Ribeiro, lá em Gravatal ainda. Dia 8 de Dia fevereiro. Volta lá, Isso. tá se banhando nas termas de Gravatal? Sim. Sem dúvida. Ontem eu vi um vídeo dele numa fábrica de chocolate. Nem sabia que tinha lá no Eu Gravatal. também não, que tinha tem fábrica de chocolate, eu não sabia. Eu vi no vídeo que ele gravou. As fotos de São Paulo, eu conheço o Gravatal, eu não tô reconhecendo as paisagens. Mudou muito. Mudou bastante, Faz né? tempo que tu não vai, eu Investimento acho, da é. prefeitura. Tá com uma cara de Europa que é impressionante o Gravatal, né? Mas tá bem. Tá bem. Então tá certo. Ó, um beijo pra vocês. Amanhã tem mais Donos da Bola, 12:00 em ponto, com essa turma que é do Balacobaco, tá bom?